Qualquer coisa, sabe? Sabe o que eu vou fazer no podcast? Se ficar muito ruim, se eu não conseguir limpar, vou botar música de fundo, cara. Pode ser, cara, fica legal. Bota uma rave, isso é uma parada bem maneira mesmo, porque aí pra combinar com o ruído de fundo. Tem alguns podcasts que usam música de fundo, assim. Eu não tenho usado porque teve um podcast uma vez que eu tava vendo que fez uma pesquisa e o pessoal disse que preferia sem música de fundo. Aí vou seguindo a tendência. Deixa eu só ver um negócio aqui que o nosso amigo Hermes tá meio perdido aqui, deixa eu... O Hermes é foda. O Hermes achou que ia entrar na live e tal, aí depois eu falei, calma, Hermes, calma aí, você se empolgou com a primeira, aí você quer fazer a segunda. Efeito da quarentena. Cara, ele deve estar lá treinando guitarra igual um louco, cara. Então, peraí. Viu que no podcast eu botei até o hino do Fluminense versão guitarra. Pois é. Estamos aí. Ué, a parada não tá... Já era pra estar no live já, a parada que eu abri que não foi. Pra vocês aí, como é que tá aí? Já tá online? Otávio, você já... Tô aparecendo, Matheus também, você também. Pronto. O meu aqui não. Então, peraí, deixa eu começar do zero aqui. Do zero no meu celular, quero ver. Eu só quero dar uma olhada nos comentários aqui. Agora sim. No live já, a parada que eu abri. Pronto, agora sim. Beleza. Estamos os três aqui, tá faltando só o nosso amigo Lucas, que daqui a pouco chega. Bom, agora sim, definitivo, não é isso? Como é que é? O Galvão Bueno fala mesmo? Ao vivo em definitivo. É isso aí. Alô, amigo da live do YouTube. Tranquilo, Otávio, tranquilo. Fala, Matheus, beleza? Beleza, tranquilo. É isso aí. Matheus é filho da casa, cara. Matheus é pensando o quê? Matheus teve a infelicidade de ter aula de estrutura da matéria comigo, cara. Ele já era físico. Aí, fui lá oferecer a matéria, ele foi lá ter matéria comigo. Porra, deve ter achado um saco a aula. Era uma das melhores matérias. Que é isso, cara. Matéria que eu já senti em casa. É isso aí, tem que puxar o saco do cara da live mesmo, tá certo. Tranquilo. Matheus, obrigado por ter aceitado o convite. Eu fico, na verdade, até triste por não estar por aí em Friburgo, porque eu estou acompanhando de longe aí o trabalho de vocês. Tá muito maneiro. Aí fico tentando, não dá para ajudar, né? Porque, trancado em casa na Tijuca é meio distante demais para fazer isso aí. Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Você é formado em física, né? Você é aluno da UERJ também, é ex-aluno da UERJ. Fez mestrado com a gente. Conta um pouquinho da tua história pra gente aí. Eu sou aluno de física, fiz física lá no Cefet, terminei em 2012, mais ou menos. Aí depois disso eu entrei com mestrado lá na UERJ, fiz em Ciência e Tecnologia de Materiais, fiz na parte de polímeros, e em concomitância entrei também na engenharia mecânica, que terminei no ano passado. O mestrado é mais curtinho, né? Então fica até... Eu lembro que quando você foi meu aluno, você já estava no mestrado já? Acho que sim, porque eu comecei o mestrado primeiro, depois eu terminei e depois eu entrei 6 meses depois na engenharia. Entendi. Mas, o que deu na tua cabeça, cara? Tu já não estava feliz de estar se ferrando como físico, você resolveu fazer engenharia também? Cara, eu gosto muito da física, mas assim, a física eu acho ela muito teórica. Né? Assim, para você poder pegar um experimento e colocar ele na prática, demora muito. Né? Não é tão simples. É diferente da engenharia, que já tem uma prática maior. Entendi. Então, eu resolvi mais fazer a engenharia para poder aprender, colocar todo esse conhecimento que eu sabia na prática. Né? Entendi. Cara, o pior é que, tipo assim, você fez física, depois você foi para engenharia, e o teu mestrado também não tem muito a ver com o que você está fazendo agora, ou tem? Conta pra gente aí. Não, meu mestrado foi mais na parte de polímeros, na parte de materiais sintéticos, uma substituição de um acetábulo articular, em que eu utilizava o polímero e fazia uma caracterização dele, né? Tentava fazer uma utilização com radiação gama e tudo mais, mas assim, com o que a gente está utilizando agora no projeto não tem muito a ver, não. Entendi.
mas a gente sempre acaba aprendendo. Você fez mestrado com quem? Eu fiz mestrado junto com a Ana Moreira e com a Marisa. Ah, legal, bacana. A Ana puxa pesado mesmo? Como é que é o esquema? Porque a Ana com a gente é tranquila, né? Mas com vocês... Não, puxou bastante, deu para aprender bastante. Beleza. Todo o conhecimento que eu tenho de polímero, de materiais, eu aprendi tudo lá, né, no mestrado. Pô, que bom, que bacana. E Otávio, o que você tem para perguntar aí? O Otávio deve estar meio voando, né, cara? Pô, é físico, mas é teórico de galáxia. Na galáxia não tem polímero, né? Tô dentro do buraco de minhoca aqui, mas qualquer coisa eu vou perguntar. Não, já tem uma pergunta no chat aqui. Ah, é? Do Vitor S. Uhum. Ele está falando o seguinte: boa tarde, parabéns pelo trabalho. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a possibilidade de reconversão industrial em tempos de coronavírus. Vale a pena? Os efeitos do vírus poderão durar anos por conta das diversas ondas de transmissão. Beleza. Não entendi, mas vocês talvez entendam. Não, eu acho que eu entendi. Na verdade, eu vou até aproveitar a pergunta dele e pegar um gancho, né? Porque até onde eu saiba, nosso amigo Matheus tem uma firma nisso aí. Você montou uma empresa, não é certo, Matheus? Conta pra gente como é que foi esse processo de montar a empresa, essa burocracia maravilhosa que é o Estado brasileiro. Conta pra gente aí. Na verdade, eu ainda não entrei na parte burocrática, né? Porque a empresa, na verdade, eu adquiri uma impressora 3D, comprei ela depois de fazer um curso no Senai de assistente de fabilado, que basicamente a ideia do projeto do curso é você desenvolver projetos, ou seja, você sair da parte de protótipo e ir para toda a parte de marketing e de venda. Sim. Então, eu comprei uma impressora 3D, a princípio foi meio que para poder resolver alguns projetos meus, né, alguma coisa que a gente sempre tem em casa, alguma coisinha que a gente quer melhorar, então comprei mais para isso. E conforme eu fui vendo esse campo, né, conforme ele poderia ser utilizado, eu acabei criando essa empresa para poder poder atender, né, as pessoas. Entendi. A tua impressora, ela é aquela comprada pronta ou tu fez igual o Ângelo, saiu comprando umas pecinhas e foi montando? Eu comprei um kit e eu montei ele. Como eu não tinha experiência de quais os equipamentos para montar uma impressora, eu achei mais fácil já comprar ela com todo o kit. Mas agora que eu já sei como funciona, pelo menos os componentes básicos e tudo mais, daria para fazer sim, igual o Ângelo, e montar minha própria impressora também. Mas fazendo upgrade nela mesma, né? Ou tentando montar do zero outra coisa. É isso que eu estou fazendo. Aos pouquinhos você vai... A vantagem de você ter uma impressora é exatamente isso. Com ela mesma, você vai criando uma estabilidade, você vai melhorando ela, né? Ou seja, com uma própria impressora você monta outra, né? Quase que monta. É tipo a Skynet, né? Mais ou menos isso. Uma hora ela toma conta. É isso. A de Skynet eu também entendo. Então, mas aí você montou a firma, veio o coronavírus. Conta pra gente aí como é que foi essa coisa de você, de repente, vislumbrar que você podia ajudar. A ideia foi sua, foi do Edgar, como é que foi? Então, por eu já estar nesse meio do 3D, basicamente eu já via muitos grupos que estavam fazendo esse face shield para ser utilizado, para poder ser impresso e doado para os hospitais. Então eu já cheguei a ver alguns modelos na internet, estava até começando a procurar alguns modelos para poder imprimir. Cheguei a imprimir uns 2 ou 3 modelos, que até pensei em poder imprimir e tudo mais e doar para os hospitais. Nesse meio processo, o Edgar me procurou, porque a gente já tem alguns projetos que a gente tem em conjunto, e como ele já me conhecia por eu ter essa impressora 3D, ele me procurou para poder imprimir esses visores e ver se a gente poderia fazer isso e doar para os hospitais. Então, a partir daí, a gente já começou a discutir, né? Ele chegou com um modelo que eu acho que é bem utilizado, que é um modelo da Prusa, que é um modelo um pouco mais largo e tudo mais. Aí, como eu já tinha visto outros modelos, a gente chegou a ver um modelo que era um pouco mais simples. Ele tinha uma quantidade de material menor e ele imprimia de forma mais rápida. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar nesse modelo para chegar até a nossa versão final. Entendi. Para quem não sabe, Edgar é o professor Edgar Poiati, ele é engenheiro da Petrobras também, e ele é famoso, inclusive, porque
Qual é a matéria que ele tem? Eu acho que é de instrumentação, não. Elementos de máquina. Elementos de máquina. Ele costuma, de lá saem vários projetos, inclusive produtos patenteados e tal. Então ele tem... No caso, ele dá elementos de máquina e dá instrumentação também. Uhum. E dali saem vários projetos legais ali. Eu sei que eu já participei de banco. Acho bem bacana. O que você falou, Otávio? Tem outra pergunta aqui do Gabriel Pobel aqui. Uhum. É possível fazer uma fábrica de impressoras 3D começando com só uma impressora mãe, entre aspas, impressora mãe? Boa pergunta. Não sei o que ele quis dizer. Se você tem uma impressora para fabricar outras impressoras, não sei, não entendi bem a pergunta. Assim, em teoria, mais ou menos que daria. Por quê? A impressora 3D ela tem muitos componentes que são eletrônicos, que esses componentes você não consegue imprimir, então você teria que comprar como um servomotor, como uma placa, né, vários circuitos, uma mesa aquecida, e teria também as hastes, os ferros, né, as varas por onde a própria impressora vai se mover, isso você teria que comprar. Mas os conectores, que seria exatamente ali a junta, aonde fica preso, digamos, o motor, aonde fica preso a placa, onde fica preso esses componentes, daria para fazer sim de impressora 3D. Uhum. Embora eu acho que pelo custo é muito mais fácil você fazer a linha MDF, porque como são chapas, é muito mais simples porque você só corta ela. Já que você for fazer isso por uma impressão 3D, vai demorar muito mais tempo. E sem contar que você tem uma grande probabilidade de dar errado, porque as peças teriam que ser bem grandes. Ou você teria que pegar elas e dividir para poder colar, então daria um trabalho um pouco maior se fosse fazer ela com 3D. Ou seja, a serra Tico-Tico é mais útil para fazer outras impressoras 3D do que a impressora 3D. Não, é que na verdade a impressora 3D, essa mais comum, ela é de polímero, né? Mas tem algumas... eu já vi até de concreto, cara. Já vi uns vídeos de uma pessoa fazendo até casa. Tem algumas que já faz com metal também. Então a coisa já tá mais avançada. Então tem que juntar várias, né? Eu sonho com um dia que a gente vai poder imprimir órgão na impressora 3D. Isso vai ser sensacional, cara. Entendeu? Ah, meu fígado tá ruim. Imprime outro aí pra mim, parceiro. Pô, isso vai ser sensacional, cara. Eu vi até algumas reportagens referentes a isso também, de impressão de órgãos. Mas assim, seria tipo você criar um transplante, né? Só que o grande problema é mais essa compatibilidade do material com o corpo humano. Uhum. Então você tem que ter toda a dimensão, tudo direitinho, mas eu já vi vários artigos que mostram também a aplicação dele, por exemplo, em médicos, né? Em operações em que eles imprimem, por exemplo, um tumor de um paciente para poder ter uma noção física e visual de como fazer essa operação. Não, peraí, você tá me dizendo que os caras primeiro imprimem o tumor? Pô, mas o tumor já tá lá já, cara. Não, ele faz uma ressonância magnética. Alô? Faz algum exame para poder ter um design 3D ali do tumor, como que ele ficaria. Não, entendi. Aí, a partir daí, ele faz um mini projetinho, né? Uma réplica em pequena escala de como ficaria essa posição do tumor. Entendi. Porque aí, o médico pegando na mão e visualizando mesmo, tocando, nisso ele consegue ter uma noção de aonde ele vai atuar. Então fica até mais fácil na hora da operação. Entendi. Bom, o Lucas já tá na área aí. Lucas, fica quietinho no canto aí, cara. Você tá andando pra lá e pra cá, deixa o pessoal meio tonto, cara. É porque aqui a internet tá ruim, eu tô tentando achar um sinal melhor. Um sinal melhor. Eu acho que eu consegui. Ah, beleza. Como é que você sabe que você consegue assim, só olhando assim? Como é que é? Eu não entendi muito bem, não. O cara engenheiro é fogo, cara. O cara engenheiro ele consegue pegar. Ele olha pra um canto e fala, lá o sinal tá bom. Aí vai lá e pega. Porque antes eu não tava escutando vocês. Dá aquela lambidinha no dedo assim, aí levanta o dedo e fica assim procurando. É porque antes eu não tava escutando vocês, tava só um lag, agora já tô ouvindo. Ah, beleza. Já tô vendo aqui. Não vejo o Júlio, mas não sei se é de propósito. Não, cara, já é a quinta ou sexta live que você faz, você ainda não sabe, que você não consegue me ver, cara. Só eu que vejo vocês. Cara, quando eu for editar esse podcast aqui, ou o Ratameiro vai me dar muitos parabéns, cara, ou ele vai ter um ataque cardíaco, cara, porque o som tá... Quase todo mundo tá com som horrível, cara. Nossa senhora. Pô, eu tô com fone.
Será que mas no início, como tu tava com lag, tu entrou com a voz meio efeito rave, tá ligado? Mas não tinha falado nada. Mas o efeito rave permanece, cara. Entendi. Ô Matheus, eu tô com as apresentações aqui. A hora que você quiser mostrar alguma coisinha, é só falar. Lucas, faz o seu link aí, que você foi convidado porque tu é um cara bom, cara. O cara tá até com a viseira, cara. Conta pra gente. Trouxe aqui pra mostrar. Como é que foi o esquema aí? O Matheus estava trabalhando, aí tu resolveu perturbar ele e aí ele te deu trabalho. Como é que foi? Conta pra gente. Não sei o que o Matheus já contou, né? Ele deve ter contado já do desenvolvimento do protótipo. Foi? Não contou nada ainda. Ele começou a falar. Mais da parte inicial, né? Que no momento em que a gente se encontrou, eu e o Edgar, né? Para a gente começar a ver como que faria esse processo, a gente entrou em contato com o Lucas para meio que ter um norte melhor, né? Ver como que a gente faria esse processo. Ou seja, se entraria em contato com várias impressoras em 3D, ou se tentaria por outra forma, ou que seria uma opção que foi a injeção. O que acontece, né? Eu acho assim que entre diferentes pessoas que fazem engenharia, estudam engenharia, tem pessoas que têm mais aptidão, mais conhecimento, ou mais aquele para projetos, né? Para fazer, ou são pessoas mais inventivas que outras, né? E eu diria que nisso o Edgar e o Matheus também vai na mesma onda, né? São os nossos artilheiros, assim, né? Então, a minha ideia de apoiar o projeto, ajudar o projeto, é deixar o Matheus e o Edgar mais livres, né? Para poder fazer mais outros projetos e, enquanto isso, a gente vai trabalhando para ganhar escala no Face Shield. Então, eles desenvolveram o primeiro protótipo, né? O Matheus pode contar um pouco mais a respeito do detalhe do primeiro protótipo, quais foram os conceitos, por que eles chegaram nesse desenvolvimento. E depois o professor Edgar estava precisando de ajuda para poder, né, coordenar essa questão logística de produzir em uma escala maior, distribuir, várias outras questões, e aí eu entrei no projeto justamente para ajudar eles, né? Então a gente agora já chegou a distribuir, tem no nosso site sempre o número atualizado, né? Mas a gente já distribuiu mais de 5.000, e daqui a pouco esse número vai pular, que tem 3.000 chegando em Alagoas, tem mais 3.000 chegando em Resende, 2.000 que deve mandar amanhã para o Mato Grosso. Então, esse número está aumentando, né? Qual é o site? Qual é o site mesmo? Eu vou colocar aqui na descrição, porque o site ficou com um domínio um pouco complexo, visto que a gente estava trabalhando no 0800, né? Tranquilo. Então, tem até o Instagram, né? Talvez o Instagram seja até mais fácil. O Instagram é mais fácil. O Instagram é faceshield.novafriburgo. E lá no Instagram tem o site. Ah, beleza, perfeito. Que a gente posta lá, o pessoal está postando as fotos de todas as doações que a gente fez, né? Deixa eu colocar aqui a apresentação? A apresentaçãozinha. Deixa eu tirar aqui da frente aqui. Aí, beleza. Bom, não sei se vocês estão vendo aqui. Na tela vai ficar só aparecer a apresentação e o queixo do Matheus. Não se espantem. Então, vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Beleza. Então, só está aparecendo meu queixo, mas tudo bem. Foi mal. Se quiser, um jeito de ajustar aqui e pegar a cabeça. Beleza. Agora estou na barba. Mas explica aí como é que é o projeto aqui, desenvolver. Bom, quem fez a apresentação foi o próprio professor Edgar, me passou. Aí pediu para colocar para vocês aqui. Então, o que acontece? No projeto do Face Shield, basicamente o Edgar procurou a gente, para a gente poder ver se a gente conseguir desenvolver através de impressão 3D esses visores, né? Essas viseiras e os visores. Isso porque ele teve um relato de uma médica de um hospital que ela acabou se contaminando por um paciente e ficou na dúvida se caso essa médica ou essa dentista ela tivesse um protetor, se ela poderia ter ou não se contaminado.
Então, a ideia do projeto do Face Shield, que a gente até pediu ajuda ao Lucas, bastante gente ajudou a desenvolver o logo e tudo mais, foi tentar desenvolver esse protetor para ser utilizado e ser doado por os médicos. Uhum. Porque o problema é que você ter uma pessoa que se contamine, né, isso vai dar um problema muito grande, sim, com certeza. Mas se você tem um médico e esse médico se contamina, esse médico ele não vai poder mais atender os pacientes. Então o problema ele vai ser muito mais agravante. Uhum. Então a ideia principal do projeto é exatamente fazer isso. Vocês desenvolver esses visores que para serem doados para esses médicos, essas instituições. Então, no momento que o Edgar e o Lucas, a gente fechou esse projeto, né, a primeira coisa que a gente estipulou foi que tudo que a gente vai fazer, ele não tem fins lucrativos. Sim. Ou seja, vai ser sempre doado. Então, talvez esse ponto foi muito crucial, porque isso permitiu que a gente conseguisse fazer várias ligações com várias empresas, exatamente porque a gente deixou bem claro que não tinha essa função de lucro, apenas por questão de ajudar. Muitas empresas ajudaram doando material e tudo mais para a gente chegar até onde a gente tem, né? Tanto que o Lucas falou, que tem 3 mil chegando lá, Lagoas, Mato Grosso. Porque o que acontece, né? O primeiro grande avanço em termos de escala, não sei se você estava falando ao mesmo tempo, tá engraçado. Não. Pode falar aí. Não? Tá, aqui parece a boca dele mexendo. A primeira coisa de projeto de escala que eles conseguiram evoluir no protótipo, porque eles se basearam, né? Tinha um protótipo mais conhecido, o da Prusa, que demorava 4 a 5 horas de impressão 3D. E o Matheus e o Edgar trabalhando, eles desenvolveram essa primeira versão, não é isso, Matheus? Isso, então. Se o Júlio quiser jogar aí o PowerPoint. Como é que é? Passa mais um? Não, é esse mesmo. Ah, tá. Olha só no Skype, não se confunda. Se você ficar olhando pro YouTube, você vai estar atrasado aí. Então, o que acontece? No Face Shield, basicamente a gente pegou esse primeiro projeto que tem na foto, que ele tem a figura 1. Esse projeto, como eu falei, a gente pegou na internet, né? O Edgar chegou para mim com o projeto da Prusa, que, como o Lucas falou, demorava 5 horas para imprimir, gastava 80 gramas de material. Uhum. E esse projeto do 1, ele gastava algo em torno de 35 gramas, e imprimia em torno aí de 1h30, 1h40. Então, esse projeto ele era muito melhor. Então, a gente resolveu começar por ele, sem contar que também ele ajustava melhor na cabeça, porque o projeto do Prusa, ele era muito curto. Então, quando você colocava ele na cara, aqui você precisava de um elástico para poder fechar. Uhum. Já esse projeto, esse 1, ele já tem toda essa curva para ele poder se encaixar e ajustar melhor a cabeça. Entendi. Então, a gente resolveu começar por ele, exatamente por ele ser mais simples, mais rápido, e também por ele demandar de menos componentes. Uhum. Porque o equipamento da Prusa, ele necessitaria do elástico, precisaria de uma parte que teria aqui embaixo, precisaria também do visor, ou seja, quase 4 ou 5 componentes aí. Então, esse aí, para nós, ele utilizaria só 3, que seria o elástico, que ele é obrigatório para a Anvisa, seria também o visor e a viseira. Então, nós já diminuiria bem essa quantidade de equipamentos. Entendi. Tá, mas aí, aí veio a evolução, vocês foram ter... Bom, em que momento vocês resolveram mudar da própria impressora 3D para injeção, né? Que chegou um momento que para fazer quantidade tem que ir para injeção, né? Então. Aí começa o Matheus e depois eu complemento. Então, no início, o que acontece? A gente estava vendo essa parte de poder fazer por impressão. Até que eu comecei a fazer em casa, só que assim, demandava um tempo muito grande. Uhum. Você conseguia produzir ali algo em torno de 3, 4, estourando 5 viseiras. Só que o grande problema é que a impressora 3D ela não é feita para produção em larga escala.
Então, se você ficar produzindo com ela, ficar atuando com ela por muito tempo, ela pode acabar dando algum problema. Então, em paralelo, o que a gente tentava? A gente tentava ver alguma forma de baratear esse processo, ou seja, ou produzir ele em larga escala. Que foi exatamente o efeito da injeção. Então, todos esses processos que a gente tem aí, que é do visor 1 até o visor 8, o que acontece? Eles foram mudados, basicamente devido ao que a gente viu. Quer ver, Júlio? Volta no anterior aí. Ó, se a gente olhar ali o visor 1, ele tem tipo uma curvinha ali na parte de cima. Essa curvinha na parte de cima, a gente tinha um grande problema, porque qual é a grande função do nosso face shield? O contágio pelo Covid, ele vai ocorrer o quê? Pelas nossas vias aéreas, né, seja boca, nariz, mas ele também pode ocorrer através do contato da visão, do olho. Então, acontece o quê? Quando a gente teria lá o médico atuando, o dentista atuando, ele vai estar utilizando a máscara, que isso é obrigatório, porque o face shield ele não substitui a máscara, mas ele ainda poderia ter essa contaminação pelo olho. Então, se a gente utilizasse, por exemplo, essa viseira, acontece o quê? Quando a gente passasse o visor por ela, ela ficaria como, digamos, com uma borda na parte de cima. E isso poderia acontecer um contágio, um fluxo ascendente, ou seja, o vírus ele poderia vir por cima e contaminar e atingir o olho, né? Porque essa parte de cima está muito mais próxima do olho. Sim. Então, o primeiro projeto que a gente fez foi exatamente isso, ou seja, a gente fechou essa parte, tanto que do visor 1 para o visor 2 teve esse processo, né, de tornar ele um pouco mais linear, mais singular, né, digamos assim, sem menos curvas. Só que no momento que a gente fez isso, né, a gente foi tendo vários outros problemas. Que um deles foi, por exemplo, a flexibilidade, porque ele ficava muito rígido, prendia aqui na cabeça. Então, como o médico ia atuar isso durante horas e horas, essa viseira teria que ficar confortável. Então, do projeto 2 para o projeto 3, a gente vê ali que a parte embaixo ela se tornou um pouquinho maior. Né? Tenho até aqui um exemplo da viseira, em que no projeto 3 a gente conseguiu estender ela um pouco melhor, nessa parte aqui, e a partir daí a gente foi desenvolvendo cada um dos passos. Sim. Ou seja, por exemplo, do projeto 5 para o projeto 6. No projeto, qual é a ideia desse visor? Essa ela é utilizada basicamente, se você reparar, ela tem 6 furos. E esses 6 furos eles são muito próximos. Ou seja, eles são exatamente muito próximos porque é feito com aquele furador de papel. Então, no projeto que eu quero desenvolver, ele poderia utilizar o furador de papel e poderia prender com ele. Então, ele teria como essa folha de acetato. Então, o que acontece? O único problema é que quando você faz isso, você tem uma região onde fica muito longe um pino do outro. E isso faz com que o visor ele não fique tão esticado. Então, a gente tem um problema que o vírus ele pode entrar por essa região. Então, a gente teve um novo desenvolvimento do 5 para o 6, que aí a gente distanciou esses pontos para tornar eles um pouco mais homogêneos, a distância entre eles. A partir daí, a gente fez uns pinos. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão o que seria a viseira número 5. Né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, ele tem um pininho de um canto e o outro pino de outro canto. Esse foi um projeto que a gente adicionou porque ele permite com que a viseira ela fique fixa em quem estiver utilizando. Mas o grande problema é que a pessoa tinha dificuldade na hora de tirar. Então, a gente remodelou esse pino para poder atualizar para outro visor, que é exatamente esse outro aqui, ó, onde de um lado a gente tem o pininho e do outro a gente tem o pino que, embora não tenha a mesma curvatura, ele também grava muito bem. Então, a partir disso, a gente foi melhorando. E todas essas dicas e essas opções que a gente teve, elas foram sendo melhoradas tanto por questão de experiência, ou seja, a gente foi vendo a necessidade de melhorar, e também por questão dos próprios médicos. Porque
o grande problema que a gente teria no início de produzir as viseiras seria essa aceitação para os hospitais. Não adianta nada produzir 100, 200 visores. Ninguém usar. A questão é a gente chegar e mostrar para o hospital e o hospital não aceitar o equipamento. Sim. Porque tem que ter uma regulamentação, tem que ter um material mínimo para poder fazer isso. Sim, sim. Então, na verdade, a grande jogada que a gente fez, junto com o Lucas e tudo mais, o Edgar, foi que a gente visitou os hospitais antes, foi mostrando os processos e foi mostrando para eles o que poderia ser melhorado, perguntando no caso, o que poderia ser melhorado, o que está faltando, o que poderia ser ajustado. Então, a gente foi melhorando até que a gente chegou aí a essa versão número 7, né? Número 7. A partir daí, em contrapartida, o Lucas conseguiu fechar, né, com a Stan para poder injetar esses visores. Eu vou falar um pouco, complementar um pouco o que o Matheus está falando, né, que realmente é muito importante fechar, né, ver com a demanda se o produto atende, né. Então, uma coisa que eles fizeram muito, principalmente o professor Edgar nas primeiras versões, foi visitar os hospitais, falar com diferentes clínicos, falar com muita gente da parte odontológica também, que os dentistas é uma profissão que tem muito risco de contaminação Covid nessa época, né? Então, ele foi conversando com vários e pegando vários comentários e sugestões e foi, né, adaptando o produto para que correspondesse ao máximo de demandas possíveis, mas que ele se mantivesse e continuasse com a geometria simples, né? Uhum. E aí, quando o Edgar falou da gente pegar uma ajuda para tentar escalar isso, né, ganhar um número mais consequente, existiam duas possibilidades, né? Uma possibilidade, que é o que muitas equipes de face shields têm feito no Brasil inteiro, e é uma possibilidade interessante, que é uma produção mais comunitária, né? Você pega várias pessoas que têm impressora 3D, várias pessoas que possam cortar o visor, né? Que muitos usam acetato, no nosso caso a gente usa PET. Então, assim, colocar várias pessoas trabalhando em conjunto para poder fazer, né, o máximo de face shields possíveis. Só que essa solução, qual que é o problema dessa solução? Primeiro que, né, a gente, com a questão de distanciamento social, a gente vai estar promovendo algum certo interação, né, vai estar aumentando as interações de pessoas no mesmo espaço, e não necessariamente a gente vai ter a mesma produtividade do que é feito na indústria. Na indústria você consegue fazer uma quantidade muito maior com menos pessoas, né, envolvidas, né, no processo. Então, eu apostei, né, que valia muito a pena a gente conseguir fazer os contatos diferentes, e aí a gente foi atrás, né. Uma pessoa que ajudou muito nessa questão de contatos foi o Marcelo Verli, né, que chefia aí o projeto do Inova Free. Então, ele tem contatos bem bacanas com as empresas, com as indústrias. E aí, por coincidência, né, a parceria com a Stan, no mesmo dia que eu peguei o contato do engenheiro da Stan, Alex Kerr, ele estava, por coincidência, numa missão, né, pedida pelo chefe dele, de fazer uma espécie de face shield. Tinha saído algumas reportagens a respeito, e tinham pedido para ele fazer face shields para doação. E coincidiu justamente no mesmo dia que eu tinha ligado para ele, né. E aí, quando a gente já tinha uma reunião agendada lá na Unimed para mostrar o projeto, creio que era a versão 6, né, Matheus? Não sei. Provavelmente. 6 ou 7. E aí a gente foi lá, mostrou na Unimed e conversou com o Alex Kerr, e ele gostou muito porque uma das vantagens em termos de injeção, tá certo que ele foi pensado para ser produzido mais rápido, né, por impressão 3D, mas como ele era uma peça única, e vamos dizer, a forma que a peça era feita era ideal
para poder pensar numa abordagem por injeção. E aí passamos, né? Aí depois a interação foi mais passar o desenho para eles já tinham um material numa dimensão semelhante, né, a esse, por coincidência, para fazer o molde. Então, foram várias coincidências benéficas, né, que a gente soube aproveitar, e nessas diversas coincidências, então, eles fizeram o molde, e o que possibilitou a produção a grande escala, né. E depois... Rapidinho. A Silvia está lembrando aqui no chat que ele atende às recomendações da Anvisa também. Sim, sim. Isso foi outra questão bem interessante, né? Porque a gente tinha várias recomendações da Anvisa e trabalhando em relação a essas, né? E foi uma coisa bem importante de ser trabalhada, né? E aqui a gente tem também o próprio visor, que depois a gente conseguiu parceria com o Senai, né, o Fab Lab do Senai de Friburgo. Ô, Lucas, Lucas, mostra de novo aí que eu vou botar maior na tela agora. Tá. Então, a gente tem a viseira, que está sendo, né, foi injetada durante muito tempo pela Stan, agora depois eu posso até contar, a gente está fazendo a injeção na Tuleflex, só porque a gente está, várias empresas querem ajudar o procedimento, então dividindo a demanda, né, que nem disse o próprio Reinaldo Turre na reunião, se cada um dá um fio de cabelo, no final ninguém fica careca e a gente tem uma peruca, né? Então, claro que o que eles estão dando é muito mais do que um fio de cabelo. Isso daqui, se a gente fosse fazer, seria um preço altíssimo. Fora que, né, a gente está numa condição que conseguir matéria-prima é mais difícil, tudo fica muito mais dificultado pelo controle e o distanciamento social, né? E aí a gente depois começou também a cortar, fazer o corte a laser, em vez de ter que cortar na tesoura ou fazer uma ferramenta, o corte a laser lá no Fab Lab do Senai, onde o Matheus Raposo também fez um curso sobre inovação, né? Então, tudo isso permitiu que a gente conseguisse produzir numa escala muito maior, né, e uma quantidade muito maior, e depois a questão é de tentar melhorar, nós ter os insumos, né, ter os produtos necessários e tentar atender o máximo possível que a gente possa, né. Ô, Lucas, e aí tem aqui... Oi. Não, deixa eu só fazer um gancho, cara, porque eu acho que um pouquinho antes de você chegar, o Vitor fez uma pergunta no chat, disse que... Perguntou assim, o que a gente acha se há alguma possibilidade de reconversão industrial, ou seja, mudança na indústria, né, por conta dessa crise, porque fatalmente a gente vai sentir os efeitos dela durante um bom tempo, né? E aí exatamente, sim. E esse papo, né, que a gente está tendo agora é exatamente sobre isso, porque é sobre as empresas se adaptando ou tentando, né, essa ajuda, na verdade, também é uma forma de se adaptar, porque essa injeção, né, que eles fizeram aí foi uma coisa, né, na correria, fazendo de uma hora para outra para tentar ajudar. E eu sei também que em Friburgo, né, como tem muita fábrica moda íntima, parte de tecido é muito forte, que estava realmente caindo bastante, inclusive por conta da indústria chinesa, né? É um dos motivos da indústria no Parque Industrial de Friburgo ter diminuído. E aí, de repente, não, as oportunidades da crise, né, acabou fazendo que a indústria meio que, né, passasse a ajudar e passasse a fazer coisas, né, ligeiramente diferentes do que eram feitas, para ajudar também. Não, com certeza, com certeza. Aí eu dou o gancho aí, vocês que são engenheiros, né? O que vocês acham? Vocês acham que vai mudar bastante? Isso vai criar outras coisas? Vocês acham que a gente vai aprender com o BAC? Assim, eu espero que sim, que a gente vá aprender, né? Porque uma escolha, vamos dizer assim, às vezes uma escolha econômica a curto prazo de vamos... foram escolhas, né, não só brasileiras, mas no mundo inteiro, de deslocalizar a indústria para um país, né, que apresentava maiores vantagens industriais, né, a maioria foi deslocado
a China e outros países. Só que isso, durante um certo contexto, pode parecer vantajoso economicamente para um determinado grupo de pessoas, mas quando o contexto muda, como é que o país se adapta a isso, né? Então, se a gente tem um contexto onde a China não está podendo fornecer, ou outros países fornecer insumos, né, e materiais para a gente, é importante a gente ter indústrias fortes, né, ou ter planos também numa condição, se a gente tem outra pandemia, outras coisas. E outra coisa que eu acho muito positivo dessa interação toda que a gente está tendo com diferentes indústrias, né, foi a Stan, foi o Senai, que não é exatamente uma indústria, mas é ligado às indústrias, né, foi também a RAC de tecidos, que fez doações muito importantes, Suspiro Íntimo, que corta os nossos elásticos, né, agora a Turleflex, que está fazendo a injeção das viseiras, e várias outras, né, indústrias que doaram material para a Stan, para poder fazer. Então, são muitas pessoas ajudando, e eu acho que isso é interessante, porque a gente começa a ver que a gente pode confiar mais uns nos outros. E pode parecer um pouco piegas, às vezes estou falando, mas, assim, confiar, né, a universidade confiar na indústria, a indústria confiar na universidade, essa interação é o que pode permitir com que a gente não tenha um baque econômico tão alto, ou que a gente aprenda algo com essa crise, né? Uhum. Então, assim, essa confiança mútua e essas parcerias, eu acho que vão ser, né, a um prazo, um horizonte mais longe. Claro que a gente tem uma tragédia complexa agora, né, mas acho que tudo isso pode se tornar positivo, sim. Entre outras iniciativas, né, existem muitas outras iniciativas, essa é uma delas, e acho importante, né, porque com um objetivo único, interessante, que nem o Matheus está falando, que foi tudo feito já sem pensar na questão do dinheiro, né. Então, assim, esse daqui foi realmente feito para ajudar, o que facilita muitas coisas. Às vezes a gente recebe muita gente falando que quer comprar, que está difícil achar no mercado, mas todos os parceiros estão nessa por questão de doação, então a gente vai fazendo da melhor maneira possível. Realmente vai ser um momento muito único onde a gente vai conseguir juntar tantas empresas em prol de alguma coisa. Então, é um momento de aprendizagem. E eu acho que Friburgo, ele tem muito a oferecer, porque é uma cidade onde a gente tem uma indústria têxtil muito forte, a gente tem uma indústria metalmecânica também muito forte. Então, a gente tem literalmente todas as ferramentas para poder desenvolver esses produtos e poder dar esse suporte, né, para quem precisa. Bom, isso é bom mesmo. O Matheus, que é recém-formado, está entrando no olho do furacão, de repente tá tendo experiências que alguns engenheiros até formados há mais tempo ainda não conseguiram ter, que é justamente essa multidisciplinaridade que está acontecendo, que acho que é realmente bem bacana, e é a minha esperança que a gente aprenda, né, vamos dizer assim. Otávio, você tá muito calado, Otávio, você tá sempre fazendo piada, de repente tem caladão, o que houve, cara? O assunto é sério, cara, não vou fazer piada, não. Fora que eu sou o poço da desesperança, e vocês estão muito esperançosos, cara. Então não vou ficar Deixa eu sei que tinha mais alguma coisinha aqui na apresentação. Deixa eu ver aqui. Estão os parceiros aqui. Os nossos parceiros. Ali é uma compilada, mas eu acho que o Lucas já falou das doações, né? São várias doações. São os parceiros num determinado momento, só que a gente já está aumentando esses parceiros, né? Então, e tem também, lá no nosso site, tem as doações que a Turleflex já tinha feito, agora eles estão também fazendo a injeção, né? Então, vão possibilitar, a gente também está começando a estudar outras parcerias, são muitas coisas acontecendo, né?
Só uma coisa, o Matheus falou do logo, né? O logo foi o João das Neves que fez, claro que teve muitas interações comigo, com o professor Edgar, e muita gente ajudando nesse projeto em vários momentos diferentes, né? Então, são muitas coisas, e também é interessante falar dos spin-offs, né? Porque eu acho o seguinte, se a gente fosse um time de futebol, né? O professor Edgar seria o nosso Pelé, e o que eu tento fazer é segurar a marcação para ele ficar livre e fazer mais gol, entendeu? Você é o Dunga, então, assim, você é o Dunga ou é o... Como é que é o... eu não sou muito bom de futebol para falar com quem eu seria. De repente o Júnior Baiano, de repente. Acho que o Dunga ficou meio mal. Pô, tô dando gancho aí pro Otávio fazer uma piada, mas até o Otávio tá meio devagar hoje mesmo, cara. Eu sou meio ruim de futebol, mas o lance é o seguinte, que a gente podendo, né, deixar o Edgar, né, e claro que aí eu vou solicitando ajuda de várias pessoas, né, da própria universidade, mas podendo deixar o Edgar mais livre e com a ajuda do Matheus, eles estão conseguindo fazer várias outras coisas interessantes. Não sei se o Matheus trouxe, eu não combinei com ele. Você trouxe aí os conectores para mostrar? Os conectores eu deixei ontem. Mas tá deixou ontem no hospital, né? Eu deixei ontem no hospital, mas tá tudo... já tá aí, na apresentação, tá. Calma aí, vocês estão nervosos, cara. Eu tô chegando. Tem 2 apresentações, essa é só a primeira. Tá. Desculpa, não. Essa, inclusive, acho que é a última. Não, tem mais um aqui, ó. Tem até o box shield aqui, ó. Rapaz. Sim, exato. Então, esse é um projeto que eu diria spin-off, né? Que com a interação entre as diferentes pessoas que trabalham, né? Porque quando a gente começa a fazer as doações e conversar com os médicos, se eles gostam do Face Shield e tal, você começa a fazer uma interação maior entre quem pode fornecer um produto, né, e com demandas, né. Então, com essas interações, o pessoal fez essa demanda aí para a equipe, né, e o Matheus e o Edgar fizeram o Box Shields. Pode falar um pouquinho mais, Matheus? Então, como o Lucas falou, tendo essa, digamos, automatização, né, do Face Shield, isso deu, digamos, uma liberdade para que tanto eu, o Edgar, até o Antônio e outros também, o outro Edgar também, que a gente conseguisse desenvolver e atacar outros pontos. Porque, como o Lucas falou, a gente começou a ter mais contato com os hospitais e viu que o grande problema não é só o Face Shield, né, são outros problemas, como a parte de respiradores, né, uma parte desse Box Shield, que eles têm outras funções e que os hospitais demandam. Então, um grande caso que pediram para a gente poder desenvolver foi esse Box Shield, que ele é uma caixa de incubação, que ele é utilizado na hora do médico ele fazer a incubação ali do paciente. Porque qual é o grande problema? No momento em que o paciente ele está muito mal, né, ele necessita de alguma forma para poder respirar, o médico ele tem que fazer a incubação desse paciente. Só que você colocar lá uma tubulação pela traqueia e tudo mais, isso pode provocar, né, um vômito, alguma aversão a esse paciente. Então esse paciente ele pode soltar algum gás, né, soltar o ar, que esse ar pode estar contaminado com Covid, mas como ele também pode acabar vomitando. Então, é o anterior, esse mesmo. Então, o que acontece? A ideia desse Box Shield é exatamente porque no momento que o médico ele vai fazer a intubação do paciente, se esse local ele não for bem protegido e caso o paciente venha, por exemplo, vomitar ou fazer algum efeito, né, essa sala toda ela tem que ser limpa, tem que ser limpada. Então, você acaba perdendo um tempo muito grande para poder esterilizar a sala inteira só por esse efeito. Então, a utilização do Box Shield é exatamente como se fosse uma caixa onde o paciente ele ficaria ali preso. Então, se caso ele vomitasse para um lado ou para o outro, isso não contaminaria a sala inteira. Então, você não precisaria esterilizar toda a sala, apenas aquela parte onde está ali o paciente. Então, Fala.
Não, pode complementar. Desculpa, interrompi antes. Pode terminar. Então, esse Block Shield, ele tem essa função de ser utilizado na incubação. E o mais interessante é que, assim, embora a gente tenha, claro, essa pandemia que não é nada bom, ela está fazendo com que a gente pense, né, reformule sobre outros problemas. Então, embora a gente tenha desenvolvido essa caixa para ser utilizada para o COVID, ela vai ser utilizada para outros procedimentos também. Uhum. Então, vários outros problemas que os médicos já vinham falando, né, já vinham tendo, eles estão tendo essa abertura para poder comunicar a gente, e meio que a gente está tentando resolver de forma geral, né, todos esses problemas, que não vão servir só para o COVID, mas como para outros possíveis doenças que vão vir ou as que já existem. Né? Isso aí. Então, o Gabriel tem uma pergunta aqui. O Gabriel Pubel tem outra pergunta. Caso o governo decida que a economia pode voltar à normalidade, o projeto pretende continuar? Então, sim. A ideia do projeto como ele é um projeto voluntário, basicamente, enquanto a gente tiver material, a gente vai estar produzindo. Ou seja, enquanto tiver gente precisando do Face Shield, fazendo a demanda para o Face Shield, lá no Instagram, lá no site, a gente vai estar produzindo. Então, por mais que volte ao normal, a ideia é continuar produzindo e atendendo essas pessoas. Porque no momento que a gente conseguiu fazer essa produção em larga escala, né? Porque a princípio a ideia era atender Nova Friburgo. Mas agora que quando a gente tem essa produção em larga escala, a gente consegue atender aí o estado do Rio, Alagoas, Minas Gerais, outras regiões muito maiores. Como é que a gente gosta de trabalhar nessa... Bom, são duas coisas, né? Como é que a gente gosta de trabalhar para atender lugares mais distantes, né? Uma coisa, porque assim, esse produto daqui, né, essa viseira, a gente consegue produzir, tendo material e tendo a necessidade, a gente pode produzir de 2.000 a 2.500 unidades por dia, né? Esse daqui, já lá no Senai, a gente tem uma limitação um pouco maior, que normalmente a gente consegue produzir, né, sem forçar tanta máquina e num tempo razoável para os operadores, né, para também, se a gente força demais o equipamento e o equipamento quebra, a gente fica travado, né? Então, a gente consegue produzir 600 por dia, certo? Então, para a gente conseguir mais parcerias e entregar para mais outros lugares, a gente prefere que parte do processo seja deslocalizado para outro lugar. Então, por que a gente está conseguindo mandar 3.000 para Resende? Porque o Senai de Resende, o FabLab do Senai de Resende, está cortando visores para a gente mandar apenas a viseira. E aí, depois, é um grupo, né, que a gente tem bastante confiança, eles estão apoiados lá pelo grupo PSA, Peugeot Citroën, então a gente sabe, né, que eles estão fazendo também para doação, não para venda, e vamos conversando, e na medida que a gente conhece o grupo, a gente tem disponibilidade de dar 3.000, né, viseiras para eles complementarem o Face Shield. A mesma coisa aconteceu recentemente com um grupo em Alagoas, e agora a gente está fechando para Mato Grosso, e estamos estudando outro para fazer com o pessoal de Campos, né? Tendo grupos que queiram fazer, nossa única limitação é que tenha que ser o mesmo design, né? Porque você não vai conseguir, ou então, pelo menos, um design compatível com nossa viseira. Porque, às vezes, aparecem grupos que falam, a gente preferia que a viseira fosse diferente. Não, eu compreendo. Cada equipe médica vai ter a sua percepção, vai querer um produto um pouco diferente. E é legal que tenham outros Face Shields, né, para doação de outras equipes, para poder atender ao máximo de pessoas possível. Só que, para fazer a colaboração com a gente, a pessoa tem que testar, avaliar, né, se o produto atende à demanda deles, e a partir disso a gente consegue fazer a colaboração, né? Uhum. E aí consegue poder estender. Então, por isso que às vezes fazem colaboração com um e o outro mais longe.
Mas por que o mais longe e não o outro lugar, né? É justamente porque surgiu essa possibilidade de colaboração dessa forma. Agora, sobre o Box Shield, uma coisa que é bem interessante, né, que você estava com uma operação ali de intubação e poderia ter um paciente que elimina fluidos, né, do corpo e contamina a sala inteira, ele vai contaminar só uma sala mais limitada, né? O que, quando você vai ter que fazer esse procedimento um número significativo de vezes, o sistema de saúde vai estar sobrecarregado, você ganha muito fazendo isso, né? Então, acho que foi muito interessante, porque eles pegaram o material que o Edgar tinha lá guardado para fazer um túnel de vento para o oeste, pegaram esse material, levaram no Senai, né, cortaram a laser, até eles fizeram um design. Na primeira foto, acho que dá para ver um pouco do encaixe, né? Uhum. O encaixe a laser para você ter uma maior rigidez estrutural. Ficou bem bacana. E eles produziram duas, né, Matheus? Duas caixas dessas. Uma foi lá para o Raul Sertan e outra foi para a maternidade. Estou ouvindo o áudio, não sei se sou eu. Uma foi para a maternidade e a outra foi lá para o Raul Sertan. Só que aí a gente viu no projeto que não valeria muito a pena a gente produzir ele. Talvez ver com outros parceiros, porque tinha empresas que já fariam no valor melhor. Então valeria muito mais a pena já mandar o projeto para a empresa, para ela já poder fazer a caixa, tudo certinho, já trazer. Tanto que a gente teve aí, o Lucas acompanhou, foi, se não me engano, anteontem, que a gente teve a chegada aí de mais 6, né? Mais 6 Box Shield no Raul Sertan. Uhum. E esse aqui? O que é isso aqui? Então, seguindo a parte de respiradores, que como funciona ali o respirador? O respirador, ele tem uma parte de expiração e uma parte de inspiração, ou seja, um lugar por onde o ar vai sair e o lugar por onde o ar vai entrar. Então, ali o que acontece? Para você poder conectar esses dois canos, a gente utiliza o que a gente chama de traqueia, que é exatamente esse Y. Uhum. E ali no meio... O Lucas disse que tá com problema para ouvir o áudio, eu acho. A Paula tava reclamando também que tava ouvindo mal ele aí. Deixa eu ver. Pô, mas continua aí, enquanto ele resolve a... Eu desliguei, acho que era o meu fone. Desliguei o fone. Tá bom. Então, continuando ali, a parte da traqueia, né, me corrijam, o pessoal que for melhor da parte médica, né? Não, ninguém aqui é médico, não. Ninguém é melhor da parte médica, não. É ruim. Então, a traqueia, ele vai conectar a tubulação de inspiração com a tubulação de expiração. Né? Ali na foto, a gente tem um balão, que esse balão azul ele representa exatamente o pulmão do paciente. Então, a grande questão dessa parte hospitalar é que cada paciente precisa de, no mínimo, 3 peças dessa. Ou seja, ele vai estar uma para ser utilizada na hora, uma precisa estar pronta para utilização e a outra já tem que estar sendo utilizada para esterilização. Né? Porque como a gente tem essa demanda grande, né, essa demanda grande de pacientes, você precisa esterilizar o equipamento para ser utilizado para outra. Uhum. Então, acontece que essas traqueias eram muito poucas, né, que a gente tinha ali no Raul Sertan, para poder atender toda essa possível demanda. O que vocês fizeram é esse Y aqui, não é isso? Isso, tem o primeiro Y, que é um transparente, que está no canto esquerdo, que esse já é o do hospital. Sim. O que a gente fez foi redesenhar ele e fazer esse branco. Entendi, beleza. Bonito. Aí, só que o grande problema foi o mesmo caso que a gente caiu, que foi o Face Shield. Porque, a princípio, essa traqueia ela seria impressa em 3D. Só que se a gente pega, por exemplo, uma traqueia para ser impressa em 3D e tem uma demanda de 50 peças, 40 peças, vai demandar muito tempo. Então, a gente está tentando ver de outras formas de substituir esse equipamento. Então, na outra foto ali,
a gente utilizou um cano que seria aquele cano de água, em Y, utilizando outros sistemas de tubulação de construção civil para tentar substituir essa traqueia. Sim, entendi. Eu acho que o que é importante falar disso é a questão do conceito, né? A gente está realmente num conceito de pragmatismo que, por exemplo, se você poderia imprimir em 3D e ter um produto, né, visualmente mais bonito para a pessoa que fosse comprar, né? Mas a gente está numa situação de tentar atender a real necessidade do sistema de saúde com limitações de recursos. Então, se a gente consegue adaptar ou fazer, né, ou adaptar em parte algo já existente comercial, né, é algo muito bom. Se a gente precisar produzir em 3D, na impressora 3D, também o pessoal tem a competência para isso. Se for algo de uma escala grande, né, como o Face Shield, a gente pode também buscar as parcerias industriais. Então, tudo depende do número que a gente pretende fazer de cada produto, né? Se são dezenas, se são centenas, se são milhares, e isso vai influenciar na escolha do modo de produção e de operação. O próprio Box Shield, não sei se o Matheus falou, que eles construíram 2, né? Depois, na hora de comprar mais matéria-prima, eles viram que, vou até fazer a propaganda aqui, 0800, que a Casa do Acrílico no Rio de Janeiro, que vendia matéria-prima, poderia fazer também o trabalho a mão de obra do Box Shield. E viram que o preço da mão de obra que eles estavam cobrando era justo. Então acharam que, em vez de trazer a matéria-prima e fazer aqui, né, deixava o pessoal fazer lá mesmo, e que deixa a gente livre, né, o pessoal livre para trabalhar em outros projetos, como esses conectores aí. Uhum. Essas válvulas aqui ainda estão em processo de definição? Então, como é que é? Então, o que acontece? Quando a gente perguntou lá, foi até o Léo, ele ajudou bastante lá no Consertando, ele falou vários problemas que tem o hospital, com a parte de respiradores. Então, um deles foi esse conector da traqueia, o outro foi essa válvula de aspiração, dentre outros. Então, o que a gente fez? A gente criou uma tabela de prioridade, e dentre as prioridades, uma das primeiras prioridades que a gente tinha era exatamente essa válvula de aspiração. Ou seja, o que a válvula ela faz? Você tem ali o respirador, né? Você tem basicamente 2 equipamentos, que o pessoal está fazendo muito, que é o respirador e o ventilador. O ventilador, ele é um equipamento mais simples, que tem a capacidade só de você ventilar o paciente. Ou seja, aquele paciente que precisa de uma respiração, mas ele não precisa de uma respiração tão controlada. Já o respirador, você consegue controlar esse ar que está entrando, esse fluxo de ar que entra. Só que para ele poder funcionar, ele funciona através de uma membrana. Ou seja, é como se fosse tipo um pistão, né, um equipamento mecânico em que você permite com que esse ar ele crie, digamos, tempos, né, de forma simples, onde o ar ele vai entrar e o ar vai parar. Ou seja, ele vai criar como se fosse uma variação desse fluxo de ar, exatamente para poder simular a expiração do paciente. Ou seja, o ar vai entrar no paciente, ele vai encher o pulmão e ele vai soltar e vai expelir esse ar. Então, para que a gente funcionasse os equipamentos, né, por exemplo, no Raul Sertã a gente tinha 3 equipamentos, 3 respiradores que não funcionavam porque essa válvula estava quebrada. Ou seja, a gente tem a primeira foto ali com fundo verde, ela mostra exatamente uma das válvulas, que era o equipamento deles, só que o designer dela era muito frágil. Então, existe até ali uma cola, não sei se dá para ver muito bem pela foto, mas o pessoal tentou até ajustar aquela válvula, passou cola epóxi, para poder tentar fixar. Só que ao longo do tempo ela foi se desgastando e acabou quebrando. Então a gente tinha literalmente 3 equipamentos que não estavam em funcionamento só devido a essa válvula. Então, o projeto que a gente teve, o primeiro projeto, foi desenvolver uma válvula através de um sistema tipo aspirador de pó, em que você tem um sistema muito mecânico, muito mais simples, muito mais rígido,
em que ele pudesse ser conectado e pudesse funcionar melhor, que foi exatamente o primeiro passo que a gente desenvolveu. Então, por não ser uma quantidade muito grande, essas peças elas foram feitas na 3D. Que a gente mostra até o desenvolvimento ali, o conectivo dele, o funcionamento dele. Saquei. Então, muitas vezes, a gente precisa, com certeza, a gente precisa de mais ventilador e mais respirador nos hospitais. Só que muitas vezes, até a compra, aquisição, o transporte, às vezes está limitado, né? Então, a gente pode, às vezes, com soluções, dadas as competências de engenharia e tecnologia de impressora 3D, manufatura aditiva, pode recuperar o que já existe, né? Então, pode parecer assim, 3, recuperou 3, mas recuperou 3 de quanto? Tem quantos lá? Né? Tem 6, você lembra, Matheus? Não lembro. Eu acho que no total eram 9, mas tinham 20 para poder chegar. Então eles têm 9, 20 que não estão chegando ainda, e se de 9 você recupera 3, né, é um número muito significativo. Então é muito importante esse trabalho que está sendo feito, e porque é isso que pode salvar, né, fazer a diferença entre salvar ou não uma pessoa em termos de recursos, né. Sim, aí no próprio vídeo aí ele mostra mais ou menos o funcionamento, né? A válvula entra ali na parte ali, se não me engano, de expiração, aonde ela, literalmente ela vai fazer esse processo de fazer o pulmão inflar e o pulmão desinflar. Rapaz. Bonitão. Essa aqui é boa. Deixa eu ver se eu coloco a outra. Então, o Vitor perguntou aqui se vocês receberam algum tipo de iniciativa do governo. No caso, por enquanto, não. A gente está trabalhando mais com questão de doação mesmo. A gente tem assim, algumas pessoas, né, que trabalham no governo ou até hospitais públicos, né? Porque o governo é uma coisa muito, muito ampla de se falar ou se definir, né? Que realmente estão ajudando, colaborando, né? Agora a gente também fez um pedido de verba à FAPERJ, né? Então, concorrendo a editais. Então, não existem algumas iniciativas assim, mas, por enquanto, nossos avanços em termos de recursos, né? A gente teve, o Box Shield foi financiado aí por uma doação da Ancianf, né? A gente tem uma doação boa também de recursos, que foi... A gente está recebendo doação sempre de material, né? Da InterTV, a Stan também doou muito material. São mais as empresas mesmos que estão doando. E a gente também, vamos dizer, na UERJ, né, somos também parte, de certa forma, da parte pública, né, universidade pública. Então, assim, o governo é uma coisa um pouco ampla de se falar, né, se definir. Vamos lá, explica essa gambiarra aí, que o Otávio aqui já ficou achando que é silver tape. Como é que era o esquema aqui? Na verdade não. Na verdade, o Gabriel falou que era só cortar 3 canos de PVC e fechar com silicone. Aí eu falei que a silver tape, né, que é a ferramenta principal de qualquer engenheiro. Aí, de repente... Aqui tem uma foto de uma pseudo gambiarra ali, uma troca de gambiarra. Eu vi o silver tape, achei que era relacionado a isso, mas é outra gambiarra, tá bom, entendi. O que acontece? Esse tipo de equipamento, ele é um respirador. E, basicamente, o que acontece? Existiu um caso que ocorreu lá em Las Vegas, em que o serial killer, ele entrou em uma região, atirou em várias pessoas, e essas pessoas precisavam de algum respirador para poder respirar. Só que não tinha equipamento para todo mundo. Então, o que os médicos fizeram? Eles, para poder manter essas pessoas vivas, eles utilizavam literalmente quase que um cano de PVC, tipo um T de PVC, em que esse respirador conectado em um, ele poderia ser utilizado para 2 pessoas. 2 ou mais, ou até 4 pessoas. Então, devido à situação que a gente está aí esperando,
o que a gente desenvolveu foi exatamente esse manifold, ou seja, uma forma de fazer com que um respirador fosse utilizado para 4 pessoas. Uhum. Só que, assim, é válido ressaltar que esse equipamento é em caso de extrema necessidade, extrema urgência, porque ele não é muito aconselhável. Tanto porque, quando você vai utilizar ele para poder utilizar ele em 4 pessoas diferentes, você tem que utilizar essas pessoas que têm problemas parecidos e que têm o biotipo parecido. Porque o controlador ele vai literalmente fazer um fluxo de ar, um fluxo de pressão. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa que é adulta, uma pessoa que tem obesidade, por exemplo, e uma criança, ele vai colocar esse fluxo de ar, ele vai colocar esse fluxo de ar e ele pode literalmente acabar matando, por exemplo, a criança, porque pode ser um fluxo muito superior, ou pode ser um fluxo que não seja suficiente, por exemplo, para a pessoa. Então, ou seja, se der ruim, eu vou ter que ficar com outro gordo, senão dá merda. Mais ou menos isso. Bota os 2 gordos juntos. Não, os 2 gordos, bota junto. E o cara da sua altura também. Então, esse gordo, né, cara? Esse equipamento, ele basicamente, ele é um caso de extrema urgência, em que você vai permitir com que ele possa respirar 4 pessoas ao mesmo tempo. Só que essas 4 pessoas precisam ter biotipos muito parecidos. 4 então, sincronizar a respiração das 4 pessoas. Isso aí. Então, e se um morre, tem que substituir rápido. Pega outro gordo. Precisamos já do time. Por isso que ele não tava brincando. Então, o grande problema era, por exemplo, que o que eles estavam vendo no hospital, já tinham visto esse artigo, né, esse documento que falava sobre isso, e na foto ali na parte esquerda, ele mostra vários conectores em T, que seria basicamente uma gambiarra para ser utilizado para poder respirar as pessoas. Só que qual é o grande problema? Quanto mais longe ele tiver quanto mais longe essa saída do cano ele tiver da parte inicial, central, pior vai ser esse fluxo de ar. Então, por exemplo, se você tiver uma saída perto ali de onde está saindo o ar e tiver uma tubulação que leve para um lugar mais longe, onde está a tubulação, vai fazer o quê? Com que o fluxo de ar ele tenha preferência por onde está mais perto do que preferência por onde está mais longe. Então, isso pode criar uma diferença no ar que uma pessoa está recebendo do que a outra pessoa está recebendo. Então, o que a gente resolveu desenvolver? Até o próprio Edgar, por ter uma experiência na Petrobras, né, por ele já ter visto problemas similares, que eram exatamente essa parte de exploração de petróleo, a gente resolveu desenvolver esse manifold. Ou seja, é uma tubulação, é literalmente um componente em que ele tem 4 saídas. Então, o ar ele se distribui de forma uniforme, exatamente permitindo com que ele saia uniformemente para essas 4 pessoas. Então, é esse cara aqui, né? Daqui onde tá o segundo cara ali, exatamente. Ou seja, a gente sai dessa gambiarra. Que se a gente olhar ali, a gente tem 5, 6 conectores, ou seja, vários componentes, e a gente chega a um único componente. É claro que esse aí seria o nosso manifold número 1, nossa primeira versão. Porque nesse equipamento, a saída de inspiração e a saída de expiração são muito próximas. Então a gente precisaria desse joelho, né, como dá para ver um branco e o outro ali meio amarelo, para poder conectar. Então a primeira versão seria exatamente essa. Na outra foto aí, Júlio dando esse... Passando para o próximo. Peraí. Aí, ó. Então, a gente tem a mesma foto, exatamente desse manifold. Se a gente reparar ali, ó, a saída de expiração com a inspiração, eles são muito próximos. Então, a utilização e até a forma ali, como seria colocado, ficaria um pouco mais difícil. Então, o que a gente fez? A gente resolveu mudar e tentar outras geometrias. Então, a gente teve a nossa versão 2, que é exatamente uma versão que ela foi usinada, né, porque aí a gente cai naquele mesmo problema. Né? Cada equipamento desse, ele precisa de 2 desses. Ou seja, para 4 pessoas, a saída tem que ser de 4 e a entrada tem que ser de 4.
Então, a gente tem um quantitativo muito grande. Se a gente for pensar ali que para cada equipamento tem que ter no mínimo 3 aí. Uhum. Então, ou seja, isso aí se torna praticamente 6 por equipamento. Então, a quantidade é muito grande. Então, a gente está vendo outras formas de tentar produzir essa peça de forma usinada. Então, a gente tem a nossa versão 2, que ela tem essa forma aí em cubo, que ela consegue distribuir também de forma igual o fluxo de ar. É interessante porque com essa utilização, utilizando uma mangueira, por exemplo, você consegue colocar os pacientes, né, de certa forma, um pouco mais distantes entre si. Porque naquele vídeo que a gente mostrou antes, o tamanho, né, da mangueira, isso já é um grande empecilho para esse fluxo de ar. Né, para quem é engenheiro, né, para o Lucas, imagina até o Tedesco, a gente tem aí uma perda de carga devido ao comprimento dessa mangueira. Então, quanto menor o comprimento dessa mangueira, menor essa perda de carga, ou seja, melhor vai ser esse fluxo. Então, até o posicionamento e tudo mais, ele vai estar, tem que ser totalmente bem pensado, né, para esses pacientes. Não é algo tão simples. Ô Matheus, você falou que isso aí foi adaptado já em Las Vegas e tal, por causa de questão de tiroteio, né? Você sabe se em algum país que o negócio tá feio já teve uma adaptação parecida? Tipo, Itália, sim. Que o negócio tá louco, sim, então... Espanha, você já sabe se teve uma adaptação assim? No caso, sim. Acontece que eu acho que sim, já teve no caso em Espanha também, Itália. Porque o que acontece? Quando eles utilizavam esse equipamento para poder respiração, né, até eles fizeram um artigo referente a isso e ficou bem frisado que isso é um caso de emergência. Porque quando você tem um único paciente, você consegue ter um controle melhor daquilo. Ou seja, você tem um controle de como o paciente está reagindo a esse processo, a esse fluxo de ar. Mas quando você conecta 4 pessoas, isso se torna um pouco mais difícil de você ter uma parametrização do equipamento. Então, existem vários artigos feitos, alguns no caso, né, feitos pelo pessoal da Espanha, da Itália, né, se não estiver enganado, que eles mostram exatamente como que a pessoa deve configurar o equipamento para ele ser utilizado para essas 4 pessoas. Ou seja, não é as mesmas configurações para uma pessoa, porque se a gente for pensar, o fluxo de ar é muito maior, né? São 4 vezes. Então, você tem que ter uma forma de medição diferenciada. Legal. Aí tem todo esse estudo, né? Vou complementar um pouco o que o Matheus falou. Só voltar o slide uma vez, rapidinho, só para explicar. Que nem ele estava falando de perda de carga, né? Se você vê o primeiro modelo, né, que foi a adaptação mais corrida, quanto mais conector você tiver, maior sua perda de carga também. E quando você já vai para essa segunda versão, né, que está aí do lado, você já consegue entregar para cada uma das saídas uma pressão de ar semelhante, né? Entre as diferentes saídas, porque elas já são mais homogêneas, muito distinto da primeira solução. Agora passa para a próxima. E aí é importante o seguinte, se você for ver nessa versão, a solução da versão 1 e da versão 2, a diferença, ambos, né, você tem o conector ali de saída e ele sai radialmente. O que foi alterado, que o conceito foi simplificado, né? Você tinha uma solução que era de manufatura aditiva, que é uma boa para você fazer protótipos ou fazer pequenas quantidades, mas se essa quantidade vai aumentando, é bom você passar para outras soluções. No caso, não é também um número tão grande que necessitaria de fazer algo como é feito para o Face Shield, uma injeção de plástico, mas funciona bem para uma solução de usinagem. Então, a versão 2 já foi uma solução de usinagem, e a versão 3 foi uma outra solução de usinagem que vai aperfeiçoando, por mais que não seja
vamos dizer, tão bonito quanto a versão 1, você tem ali várias vantagens. Primeiro, que as saídas vão estar na mesma direção do fluxo, né, de entrada. Então, em vez de você ter uma distribuição radial, você tem uma distribuição axial do fluxo, que vai representar uma perda de carga menor ainda. E você tem também uma geometria mais circular, o que facilita você poder usinar isso num torno, né? E depois as saídas ali são canos comerciais que são encaixados na pressão na própria base, né? Então, com isso você consegue simplificar bastante a sua geometria de forma a ir para o essencial, né? Acho que esse é o momento da gente trabalhar indo para o essencial, o que é aquele necessário, e fazer, né, um produto com o menor custo possível e maior vantagem possível, né? Claro, tomando cuidado que o Matheus está falando, que isso é para uma situação extrema. Uhum. Sim. Ali a gente tem a versão 3, que é a mesma versão que a anterior, só que essa já é a parte impressa. Uhum. E a gente vê ali exatamente como é a utilização dela para 4 pessoas. Ou seja, ela simplifica muito bem as conexões. E aqui fatalmente, a perda de carga é bem menor, né? Dá pra ver até por essa curvatura aqui e tal. Sim. Até pela própria geometria, como foi feita a peça, ela foi feita literalmente com uma curva para poder distribuir melhor essa carga. Vocês têm o mínimo de perda de carga. Uhum. A melhor geometria, tanto que, né, a gente viu lá os enfermeiros e tudo mais, é essa versão 3. Uhum. Tanto que a gente não precisa daquele joelho para poder conectar e direcionar. Sim. Então já ajuda bastante. Ficou legal. Essa ficou bem bacana mesmo. Sim. Mas aquilo que o Lucas falou também, né? Se de repente precisar de uma quantidade muito grande, né? De repente é essa versão. Cadê? É essa versão que vai acabar sendo mais utilizada, justamente porque mais barato, mais fácil de fazer. Seria a versão 3 usinada e a versão 3 impressa em 3D, né? Uhum. Claro. Quanto tempo demora para imprimir dessa versão 3 aí em 3D? Olha, eu consigo imprimir em umas 3 horas e meia. Mas meu amigo, que eu já contactei ele consegue imprimir 1 hora e meia. Bom, porque a princípio, por exemplo, se for pensar em emergência, em localidade, né? Aqui em Friburgo, por exemplo, só tem 20 respiradores, né? Que estava falando no jornal outro dia. Então, a princípio, para cá seriam 20, né? 20, só que tem que pensar que é 20 para cada equipamento pega 2. São 40. Cada equipamento são 2, então seriam 40, tá certo. Aí você tem que lembrar que para cada equipamento a gente precisa de 3 no mínimo, porque tem que estar um funcionando, um pronto para ser utilizado e o outro esterilizando. Então, assim, na pior das situações, a gente teria aí quase 120. Uhum. Então já não é. Então já fica um número que às vezes é melhor você ter algumas usinadas, né? Uhum, claro sim. Que vai depender de quando chegar esse pico, né? Quanto mais o pico passado para frente, mais tempo você tem para imprimir, para fazer se preparando e fazendo de outras formas. Vocês já começaram a fazer essas coisas ou não? Ainda está no... Sim. No caso, a gente está trabalhando pelas 2 frentes. A gente está imprimindo as peças em 3D e a gente está usinando também elas. Legal. Consegue chegar nesse quantitativo, né, que a gente deu mais ou menos o número de 60, para a gente ter um parâmetro mais ou menos, para poder atingir esse número o mais rápido possível. Porque aí ao invés de poder atender 20, vai poder atender 80 pacientes, né? Então já melhora bastante mesmo. Lembrando, né, que não tem que ser todo mundo paciente igual, que não é tão simples. Aqui é frio, cara. Todo mundo é gordo, é fácil. Olha só, o Gabriel aqui está perguntando se a entrada dessas máquinas é universal, ou seja, esse adaptador ele serve para tudo? Então, pelo que a gente testou uns 3 equipamentos, que era o que tinha 2 ou 3 equipamentos, que era o que tinha lá no Royal Sertão. Sim. Todos tinham a mesma entrada de 22 milímetros. 22,7 milímetros por aí. Então,
nesse caso ele funcionou. Mas o próprio conector, ele pode ser utilizado, né? Eu posso colocar, por exemplo, uma mangueira, e dessa mangueira eu colocar em um plug, no plug eu conectar no manifold. Ou seja, tem como eu ajustar ele para se cada diâmetro fosse diferente. Tá bom. Mas pelo menos para Friburgo tá de boa. Se mantiver... Se a gente até agora em Friburgo, pelo que estava falando na Globo, são 30 casos confirmados, 30 e poucos, se eu não me engano, e houveram 2 mortes, né, até agora em Friburgo. Então, ainda dá para dar um tempo aí para chegar nesse estado de emergência, se chegar, né? Então, por enquanto, aqui ainda tá... E a intenção também do projeto, em breve, né, o pessoal ainda está avaliando e fazendo alguns testes, mas em breve a intenção também é disponibilizar esses desenhos ou para pessoas que quiserem imprimir em 3D, né? Ou então, se a pessoa quiser usinar também, a gente vai disponibilizar tudo isso, tá? Sim, com tudo um cronograma, porque como a gente está utilizando esse material para a parte hospitalar, um grande problema, empecilho que a gente tem, até por não disponibilizar tanto arquivo, é porque não é qualquer material que pode ser utilizado, não é qualquer parâmetro que pode ser utilizado. Ali a gente está lidando com fluxo de ar. Então, só o fato da gente ter aquelas rugosidades de uma impressão 3D normal, isso já faz com que o ar possa escapar por ali. Então, a gente já tem vários problemas, né? Porque a impressão 3D, literalmente, ela vai depositando o material. Então, quando a gente fala lá o tamanho lá dimensional do vírus do Covid, ele literalmente é muito menor do que essa distância entre a deposição do material. Ou seja, ele pode passar pelo material facilmente. Então, qualquer material pode ser utilizado. Tanto que o que a gente está utilizando é o material ABS. Por quê? Porque o material ABS a gente consegue passar por um tratamento químico nele, através de acetona, e de certa forma esse material meio que ele derrete. Nisso que ele derrete, isso faz com que todas essas imperfeições, essas microfissuras, sejam tapadas. Então isso evita, por exemplo, que o vírus possa transpassar pelo equipamento, como evita também do vírus se ocupar ali naquelas microfissuras. Porque se você coloca o material contaminado para tentar, né? Bom, se bem que as pessoas já estariam contaminadas, mas mesmo assim é muito complicado, né? Sim. Vai que você coloca uma pessoa que estava com outro problema, ou então tem outro tipo de vírus, né? Porque não é só o Covid que vai se frustrar, né? Então você pode estar, às vezes, colocando outros vírus, por isso é importante usar os materiais adequados e ter os procedimentos adequados. Temos uma pergunta aqui da Silvia Mendes. Alguém já ouviu falar nela? Não, né? Silvia está perguntando se dá para usar uma máquina termoformadora ao invés de usinagem. Aí a Ana já está tentando responder, mas aí eu quero levantar a bola para os engenheiros aí. Dá para usar? Então, Matheus. Depende muito da geometria da figura. Né? A gente está pensando sim em utilizar a termomoldagem, só que a gente está pensando para outros processos. Né? Por exemplo, se fosse fazer a visora, a questão é de fazer uma termomoldagem seria mais, acho que, a estrutura dela. Né? Esse manifold, ele tem uma geometria muito complexa. Se a gente for ver, ele tem 4 saídas, ele tem que conectar ali nos 4 lados. Então, não seria talvez uma geometria muito adequada para se utilizar com a termomoldagem, mas geometrias mais simples seria uma opção, sim, com certeza. Bacana. E esse guia aqui? Essa foice vocês estão fazendo para quê, então? Aí, ó, só falando certo que eu falei antes, ontem a prefeitura mandou um comunicado dizendo que até agora são 33 casos confirmados aqui e teve a segunda morte ontem, né? Então, por enquanto, ainda dá tempo para vocês imprimirem bastante coisa aí. Mas que nem o Matheus estava falando, né? Mesmo a impressora 3D, visto que usa sempre ABS e tem o processo, às vezes até mesmo esse filamento pode ser que acabe faltando, né?
Então, às vezes é importante ter também a opção de fazer usinado, né? Sim, eu só tô falando que vocês podem ir fazendo aí. Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Esse guia já tá sendo produzido já? A Ana, aproveitando a pergunta, a Ana tá perguntando se tudo isso passa por processo de esterilização. Sim. A gente estava vendo como faz esse processo de esterilização, né? Muitos desses componentes eles são esterilizados com, se eu não me engano, tem um óxido, um ácido, que agora eu não vou me lembrar o nome, em que você coloca esse componente e ele consegue lá, através de um tempo, ser esterilizado. Uhum. O grande problema era fazer esse processo, porque no Rosertan ele não era feito exatamente em Friburgo, ele era mandado para Minas Gerais, para poder ser esterilizado todos esses componentes. Então, imagina só o fato de a gente ter toda essa produção e ter todo esse gap, essa demanda, para poder enviar o equipamento para lá e ele poder voltar. Então, a gente está tentando ver ainda de utilizar, no caso, o autoclave. A gente já viu que as peças em ABS elas não funcionam com o autoclave. Então, a gente está vendo outras formas, né, através de formas totalmente regulamentadas, seguras, né, para poder esterilizar esse componente. Vendo até que a UF ela consegue ajudar aí, tendo componentes químicos, tudo mais. Mas, assim, a ideia é que todos eles sejam e são todos esterilizados. É um padrão para a esterilização, não é de qualquer forma. E aí que entra a interação muito com o hospital, né? Porque tem que criar um processo de esterilização que seja viável no ambiente hospitalar. Porque senão, às vezes, complica muito. Ou então, se não for viável no ambiente hospitalar, verificar como criar essa questão na própria cidade, né? Bacana. Deixa eu mudar aqui. Bom, aqui acho que é só o slide final, para quem ainda não viu o endereço da... Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Nem mostrou. Como é que é? Nem mostrou o guia. Pô, foi mal, cara. Eu achei que tá todo mundo vendo já. Aqui. Não, mas eu não falei sobre ele. Ah, tá. Foi mal, cara. Foi mal. Conta a história dele pra gente aí. Então, esse guia é outro projeto que a gente está tentando desenvolver. Esse já está em andamento, quase que fechando. Ele é utilizado com o box shield, a caixa incubadora. Ou seja, quando o médico ele vai intubar o paciente, ele precisa ter uma visão exatamente ali da traqueia do paciente. Então, ele precisa ali movimentar a língua dele. Então, esse laringoscópio ele funciona literalmente como se fosse uma guia. Só que aí o grande problema desse equipamento é que é um equipamento pesado, ele é um equipamento que ele está em falta, né? Todos os equipamentos que a gente tem, né, necessários, eles estão em falta. Então a gente está tentando desenvolver uma que fosse feita em 3D e exatamente desempenhasse essa mesma função. Sim. De servir de uma guia para você poder colocar lá a população, né, entubar o paciente de forma correta. Caramba. Aí esse bico aqui, ele não machuca não, cara? Porque aqui, mas é que esse bico aqui também deve machucar pra cacete, né? No caso ali, você tem a função de levantar ali, primeiro você tem que visualizar, né, a traqueia ali do... Cara, se o cara chegou nesse ponto, machucar é o menor dos problemas dele, cara. Bom, eu não sei, cara. Eu fico imaginando eu sendo machucado, então não gosto muito, não. Eu já tô ferrado. Cara, apareceu... Se eu já tiver ferrado, é a vida, cara. Apareceu na televisão ontem eu fui fazer exame com a Joyce, né? Aí fiquei 3 horas lá no laboratório, esperando ela fazer o exame. Aí fiquei vendo o plantão Corona da Globo todinho. Aí mostrou um idoso lá que com 80 e poucos anos que se curou do coronavírus, né? Cheio de machucado na cara, assim, né? Vários machucados de um lado da cara. Aí a médica estava falando que tem um procedimento de virar o paciente de bruços e ele fica até, acho que 16 horas virado de bruço, 12 horas virado de bruço, para poder aliviar o peso a pressão, né, no pulmão e tal, ele conseguir respirar melhor. Cara, o velho com a cara toda machucada, isso aí é o menor dos problemas, cara. Eu tô ferrado mesmo, vai, larga o aço. Mas continua, Matheus.
essa peça aí foi até um projeto desenvolvido lá na UF e na UERJ, lá do Rio. Né? Eles mandaram, foi até o projeto que o Lucas mandou para mim, para poder imprimir. O professor Hazel, que adaptou, né, o antigo professor da UERJ em Friburgo, e hoje em dia é professor da UERJ na Escola de Desenho Industrial. Grande Hazel. E ele mandou para a gente, né, eles mostraram que estavam precisando lá na UERJ Maracanã, mas para a UERJ Maracanã eles mesmos conseguiram resolver. E aqui o Corpo de Bombeiros pediu para a gente, né? E aí eu pedi ao pessoal do desenho industrial, o professor Reis me enviou, e eu enviei para o Matheus, e eles estão fazendo, né, alguns e estudando também se podem aperfeiçoar alguma coisa antes da gente entregar, né, para o Corpo de Bombeiros esse produto. A gente está aperfeiçoando ainda, né, tem alguns designs que a gente... Nesse, no caso, é a primeira peça, seria a versão 1. Né, mas a gente já entrou em contato com até os enfermeiros, com o Leslie e tudo mais, para poder mudar e ter um aperfeiçoamento desse componente, desse guia. Né, até pela parte da angulação, que dá para ver ali na foto, que é um pouco mais curvada, até o tamanho do cabo, que dá para ver que é um pouquinho menor. Então a gente está alterando, né? O Theo Antônio, grande parceiro do nosso projeto, ele está ajudando com essa parte para desenvolver, para a gente poder ter essa versão, chegar nessa versão final e conseguir atender aí a demanda do Corpo de Bombeiros. Beleza. Isso aí. Bom, aqui é só vou deixar aqui o site aqui para todo mundo ver. Quem quiser entrar lá, realmente. Ô Lucas, você podia arrumar um site um pouco mais tranquilo pra gente poder decorar, que porra, aqui é difícil, hein, cara. Pois é, cara. Mas funciona e tá bonito o site, entrem lá no site, tá bem bacana. Tô brincando. Bom, beleza, deixa eu. Acho que esse aqui é o último da apresentação. Não tem mais alguma coisa aqui. Né, são os nossos participantes. Certo? As pessoas mais ligadas. Projetos. É isso aí. E eu acho que. Essa aqui acho que foi a última. Deixa eu voltar aqui pro Skype aqui, pra gente ficar se vendo aqui. Agora sim, beleza. Bom, cara, muito bom. Só tenho que dar os parabéns a vocês por estarem trabalhando nesse momento que. Quem está trabalhando, está trabalhando de verdade, porque precisa trabalhar mesmo. O resto da população acaba dependendo bastante. Então, novamente eu digo que eu fico meio triste de ver o poder que eu fico sentindo. Eu podia estar ajudando, podia estar lá perto, mas como eu estou morando no Rio, fica mais complicado. Então a gente só fica de longe torcendo para vocês. E fazendo piada, como o Otávio aqui também está contribuindo bastante. Fazer piada é comigo, cara. Inclusive eu falo que se por acaso eu pegar corona e me ferrar, pode fazer piada sim, cara. Entendeu? Pra se vingar. Vou ficar bem feliz. Isso aí, pô, cara. Já chegou a 1h48 de live, cara. Olha só, nem. E você, Otávio, achando que só que em 15 minutos ia mostrar o desenho e acabou, tá vendo? Caramba! Porque. Pois é, em 15 minutos eu mostro o desenho tudo, rapaz. Não, conhecendo tanto quanto eu conheço, eu vou falar, aqui aí, a gente tem adaptador aí, ó, adaptou 4, pá, boa, segue o próximo, vamos lá, pá. Aí lá. Isso que a gente não tem o Aliaga, né? Porque o Aliaga, quando ele tá na live, ele só repete o que o outro fala, só que com sotaque, né? Cara, se o Aliaga tivesse aqui, aí tinha até às 9 da noite, já tá falando das coisas que não tem nada a ver, cara. O Aliaga Vocês viram a teoria? Vocês chegaram a ver a teoria lá que saiu um francês lá falando que nicotina pode combater o coronavírus? Tô a fim de testar com o Aliaga. Eu também acho que o Aliaga é uma boa cobaia pra isso aí, cara. Ô Lucas, eu tava lembrando aqui agora, no podcast tradicional, você sempre tem uma sessão de notícias. E aí, já que a gente tá no final, diz aí qual é a sessão de notícias que vocês têm aí. Notícias? Como é que tá? A gente vai fazer a EAD mesmo? Fala pra gente aí.
Ih, cara, puxa isso não. Pergunta complicada. Isso aí a gente tem que fazer no podcast um bloco de treta, cara. Boa ideia, bloco de treta é bom, cara. Aí a gente chama, ó, pro bloco de treta de EAD, a gente chama o Ricardo Barros, entendeu? Aí fica maneiro, Gabriel, vai ficar maneiro. As informações estão todas no site da UERJ, no site do IPRJ. Então, as informações que eu tenho são parecidas com o que vocês têm. Uhum. Né, Fogo, essa época de corona a coisa fica mais... Eu acho que assim, até passar o pico, realmente vai ser muito incerto, muito difícil ter qualquer definição de algo diferente, né? Depois do pico, aí eu não sei como é que vai ser. Aí é outro mundo, né? Porque aí, até lá não tem como fazer previsão, né? Depois de passar, de repente dá pra dizer que quando é que vai acabar, sei lá. Aí o pessoal pode, acho que, discutir com talvez um pouco mais de calma, né? Bom, beleza. Amiguinhos, acho que tá um bom papo, mas vamos encerrar, porque é feriado, né? O Matheus precisa descansar, pô. A gente fica fazendo live, o Matheus precisa trabalhar, cara. Então deixa ele descansar um pouquinho aí. Eu vou fazer pão de queijo. Beleza, cara. Tipo, você me deu uma boa ideia. Vou tomar uma cachaça e fazer um pão de queijo. Eu vou descansar, porque eu tô considerando isso aqui como trabalho. Tá bom. Eu considero como trabalho, cara. Me dá o podcast, o projeto de extensão me dá 10 horas de trabalho semanais, cara. Então eu tenho 10 horas para dedicar ao podcast semanalmente. Pô, sexta-feira passada a gente trabalhou pra caramba. Foi 3 horas falando besteira, cara. Nossa senhora. 3 horas você tá falando que a gente tá desvirtuando muito pra sair, ó. Pra gente sair. 3 horas falando besteira e cada episódio do podcast, cara, cada live dessa pra editar, eu levo de 6 a 8 horas pra editar isso, cara. Caraca. Então é tenso, cara. Não é fácil, não. Mas essa aqui ia ficar tranquila. A gente não falou palavrão, acho que ficou de boa aqui. Não teve olhaga pra... Mas vai ter que melhorar o áudio. É verdade, é verdade. Isso aí vai me dar um trabalho. Acho que vou botar música de fundo, cara. Música de fundo aí... Cara, primeiro não tem o Hermes gaguejando e tal. Isso já daria um trabalho bem maior. A Lívia tá de fundo pra aumentar os views. Como é que é? Tu quer de fundo? É porque ele tava falando que o podcast estava em baixa porque tinha muito live de sertanejo. Se pôr um sertanejo de fundo. Pode ser. Botar Sandy Júnior. O que é imortal não morre no final. É o sertanejo. Projeto contra coronavírus. Beleza, pessoal. Valeu, obrigado pelo bate-papo. Mais uma semana. Semana que vem, a gente chama o Colasso. O professor Colasso tá sempre batendo papo com a gente. A Lívia já fechou o caderno e já perguntou, pode ir embora. A Lívia? Cadê? Pô, mas peraí, cara. Ela tá aqui só esperando. Fala com ela. Ô, Lívia, a gente vai fazer um teste depois, tá? Pessoal, obrigado pela participação. Ana tá falando que dia 27 ela já tá convocando. Mediação tecnológica. O que é isso aí? Vai ser debate no Facebook igual tá rolando? Já? Vai ser aqui, Ana? Eu não convidei ninguém, não, Ana. Vamos fazer onde vai ser esse debate aí? Pode ser. Vice-diretor, onde vai ser esse debate aí, vice-diretor? Algum lugar na internet. Aí quebra. Pessoal, brigadão. Quero saber aonde vai ser, quem vai participar, porque se for só gente café com leite eu não vou ver, pô. Não, vai ter gente, cara. Calma. Beleza. Galera, brigadão. Muito obrigado. Até semana que vem. Matheus, quando você não estiver imprimindo nada lá, pode entrar aqui no chatzinho aqui que a gente vai estar sempre falando besteira, você vem sacanear a gente. Beleza? Não, quando a gente estiver imprimindo, pode também. Por que você acha que tem esse zumbido? Tá a impressora. Tá, pode ser isso. Mas o zumbido é meu, cara. É aqui que tem um Fusca ligado aqui do lado do computador o tempo todo. Valeu, galera. Abração, até mais. Boa semana. Fiquem em casa. Beleza. Isso aí. Tchau. Valeu, galera. Fui. Tchau.